Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Porto da Paz. Nós estamos dando continuidade ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Estamos no capítulo 11, Conforto. E hoje, boa noite, Érica. Érica, né? Boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite, Arlete. Arlete hoje é a nossa convidada, que vai comentar o capítulo 11. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma pequena harmonização, que é o tempo que os nossos ouvintes aparecem, né? Estamos com o Evangelho, né? O Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 20 a 26. Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia de festa. Pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida inteira, eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Muito boa noite a todos. Boa noite, Neiva. Boa noite. Como anda o funcionamento da nossa casa? Nós temos as nossas palestras online, aqui no Instagram, todas as quintas-feiras, às 18h30. E temos também as nossas palestras presenciais, lá na nossa casa, na nossa sede, todos os domingos às 19 horas. As duas palestras ficam também gravadas lá no nosso site do YouTube, www.youtube.com/Porto da Paz, sendo que a palestra de domingo é transmitida ao vivo também no canal do YouTube. Vão lá no canal, curtam, visitem, ativem as notificações, né? Coloquem aquela curtida. No próximo domingo nós teremos a nossa amiga Daniela, do Coroa de Luz, que vai falar sobre amai os vossos inimigos. Também no domingo, das 18 às 17 horas, nós temos o nosso atendimento fraterno, né? Que é aquela palavra de conforto, quando estamos passando por dificuldades. Nós temos lá os nossos trabalhadores capacitados para dar um conforto, uma orientação. Então, todos os domingos, das 18 às 19 horas, e também o atendimento fraterno está nas quartas-feiras, das 14 às 16 horas. Também no domingo, das 18 às 19 horas, nós temos a nossa livraria que está aberta, né? E estávamos com uma promoção, não sei se ainda está valendo, uma promoção de 30% de desconto. Vão lá, comprem livros, deem de presentes, tá? E nós temos terça-feira o nosso bazar, das 9 às 11 da manhã, lá na própria sede. Temos o nosso sopão, às sextas-feiras, que a Arlete participa, né, coordena. E o Porto da Paz está aberto para receber qualquer doação de qualquer item da cesta básica, do sopão, qualquer roupa, qualquer agasalho, fraldas geriátricas, itens para a cestinha do bebê, fraldas infantis. Está aberto às segundas, terças, quartas e sextas, das 9 às 16 horas. Sim, passando, claro, para agradecer todos aqueles que colaboraram, né, no sábado passado, na nossa ação solidária. Muito agradecido do Porto da Paz por tudo que foi angariado e recebido, né? Os alimentos, os itens de roupa, né? De cobertores, né? Muita gratidão a todos. Então vamos lá, vamos convidar a nossa querida amada, amadíssima Arlete, que já estava convidando, acho que já saiu o convite hoje, já convidei. Daqui a pouco ela retorna. Boa noite, Fernando. Oi? Oi, o que foi que aconteceu aí que está aparecendo Kardec? Kardec está sempre, né? Tá em todas. A sua câmera está virada ao contrário, vire para você. Um momento, peraí, deixa eu ver onde é que vira. Peraí, já vi. Já viu? Aí, Isso, tô ficando sabida, viu, mocinha? E acompanhada de Kardec, né? Pois é, né?
com o livro dele de junto, sempre lendo, Sempre, né? isso Então, aí. sempre e refletindo, né? Exato. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, obrigada. Tudo bem. Querida, você quer se apresentar e também quer fazer a prece inicial ou final? O que é que você escolhe? Para mim, tanto faz, tanto uma como a outra. Fica a seu critério. Então, eu vou fazer a Me apresentar, inicial e você fecha a final. tá ok, tá Pode ser? certo. Então tá, se Pode sim, apresente. fica à Todo mundo te conhece, mas se apresente. Meu nome é Arlete Oliveira, sou trabalhadora um pouco mais tempo no Porto da Paz. Graças a Deus tenho a oportunidade de estar cooperando e sendo ajudada em muitas tarefas da casa, no sopão fraterno, mediúnica, passe magnético, atendimento fraterno. Isso tudo é oportunidade de aprendizado e reflexões para a gente. E o Porto da Paz é uma casa que me acolheu há alguns anos aí atrás, e eu tenho, assim, uma satisfação imensa de fazer esse trabalho lá. Ok. Então, podemos iniciar? Podemos, sim. Então tá bom. Então vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Quem assim desejar, feche os olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo, por sempre estarmos aqui mais uma vez nessa oportunidade de aprender as lições do nosso querido amado Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por nossa encarnação, né, que possa envolver a nossa querida amada Arlete com muitas luzes e muitas bênçãos, que os nossos amigos possam intuí-la, inspirá-la na palestra da noite. E que nós possamos também extrair o máximo de conteúdo possível e que as suas palavras possam tocar o nosso coração na medida da necessidade, da nossa necessidade. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Vamos A lá? palavra é sua. Bora. Boa noite a todos, né? É com muita satisfação, muita alegria que mais uma vez estamos voltando aqui, em especial para falar desse livro belíssimo que é Caminho, Verdade e Vida, né? De Chico, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, que nos traz lições belíssimas. É um livro que a gente lê com muita frequência. Gente, deu talento para vocês aí? Deu. Para mim aqui deu uma paradinha. Boa noite, Neide. Eidinha. Deu uma parada aí para vocês? Respondam aí, por favor. Ih, a Arlete caiu. Vou convidar de novo. A internet, né? Bora lá. Vamos chamar de novo aqui a nossa amiga Arlete. Pronto, daqui a pouco ela aparece. Para quem chegou agora, a internet em Porto está caindo, né? É a Lica que falou aqui. Ô, amiga Lica, boa noite. Para quem chegou agora, nós estamos dando continuidade ao estudo do Caminho, Verdade e Vida, tá? A obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E estamos no capítulo 11, Conforto. A Arlete deu uma caída aqui, mas daqui a pouco ela retorna. Vocês estão me ouvindo? Estão escutando o que eu estou falando? Deixa eu ver se ela recebeu aqui o convite. Vou chamar de novo. Arlete. Convidei de novo. Vamos lá. Caiu com conforto. Tomara que não tenha quedado. Ali com conforto, né? Caiu com Pois conforto, né? é, eu não sei se eu aqui, apesar de que a minha internet, a Vivo esses dias, não sei se é só aqui em casa, está
vai e volta danado, mas deu para a gente voltar. Vamos retornar. Só uma coisinha, Arlete. Você tem como chegar um pouco mais para trás, ou porque você está muito escura na Sim, tela? Botar sim, assim, acho que tá ficou melhor? melhorou, ficou melhor. Eu acho que é porque a lâmpada da sala é atrás, e É, dá esse foco mais escuro, né? Mas vamos lá, vamos ao nosso bora. trabalho da noite, né? Como nós estávamos falando, nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Sobre a psicografia de Chico e a orientação de Emmanuel, que vem nos trazer muitas reflexões. É um livro muito lido por nós que estudamos no Porto da Paz e que trabalhamos lá. É um livro muito usado nos nossos trabalhos, para nos trazer grandes reflexões, né, para que a gente esteja sempre, são lições muito esclarecedoras, e então é um livro muito bacana, é um livro que a gente lê com muito hábito já. Antes de nós adentrarmos realmente ao assunto, nós vamos falar o que significa a palavra conforto, porque nós temos, ou a maioria de nós temos o conhecimento da palavra conforto só como lazer, como prazer, como proteção, como comodidade, né? Porque a gente traz muito as palavras no sentido de material, do nosso cotidiano. Só que quando nós vamos estudar e pesquisar e refletir a respeito do conforto que Emmanuel está trazendo para a gente, que está lá no Evangelho de João, né, como você já bem falou aí, no capítulo 12, e aí nós vamos ver que esse conforto que ele traz para a gente, além dessa comodidade, além dessa tranquilidade, nos traz ainda coisas essenciais. O conforto espiritual, que é o nosso conforto moral, é o conforto que traz alívio, traz consolo, traz bálsamos para nossas almas, quando estamos confortados dentro dos ensinamentos do Cristo, traz refrigério para a alma, porque a gente vai vendo que esse conforto é muito mais de nós seres imortais do que, lógico que necessariamente precisamos do conforto material, mas acima desse conforto material, nós temos que ter esse refrigério da alma. É o lenitivo, é um remédio. Quantas vezes nós estamos em desespero, em aflições, e alguém chega com esse conforto através das palavras do Cristo, e é um remédio para a gente, termina sendo uma cura. Então, quando nós vamos ver essa palavra conforto, nós temos que entender, principalmente nós que estudamos a doutrina dos espíritos, que é muito mais nessa característica de auxílio, de lenitivo, do que da comodidade, apesar de que a comodidade é necessária. Né? E, frequentemente, nós temos visto nas casas espíritas, nas escolas religiosas, muitos de nós procurando, querendo ter esses confortos, ansiosos por confortos, querendo ter o conforto, sem procurar saber o que significa esse conforto. E, muitas vezes, eles vão procurar a doutrina dos espíritos. Né? Muitos vão até sem conhecer, ou às vezes até sem acreditar. Nós que trabalhamos no atendimento fraterno, nós recebemos muitas dessas pessoas falando para nós que ali é o último lugar que ele está indo, porque já procurou de todas as formas e não achou. Por que a procura da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Quando Jesus saiu da terra, ele disse que nos deixaria uma terceira revelação, que seria o Consolador prometido, e que nós teríamos visões e entendimentos de coisa que na época que ele esteve aqui conosco, nós não tivemos a capacidade espiritual, a maturidade espiritual de compreender. Então ele deixou esse Consolador prometido. E aí nós vamos entender por que o Consolador prometido. Quando no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele vem nos trazer uma fala de Jesus do jugo leve, quando ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharás repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Aí nós vamos procurar entender o que é que Jesus quis dizer para a gente, que tomar
procurar Ele quando estivermos aflitos. Porque o jugo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é leve é porque quando nós cumprimos humildemente os ensinamentos que Ele nos deu e deixamos Ele dirigir e orientar as nossas vidas. Que aí nós vamos ver que o jugo, que as nossas aflições, que as nossas ansiedades, que as nossas dificuldades ficam mais leves. Porque estão baseados nos ensinamentos de Jesus. Estamos amparados por Jesus, né? No entanto, é imprescindível, é necessário que possamos saber, ou procurar saber, que refletir, despertar a consciência realmente, de que para que nós tenhamos esse consolo e possamos procurar Jesus para ter o jugo leve, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só, como às vezes a gente fica com ver, isso é natural, até porque nós não temos esse conhecimento, muitos de nós ainda vivemos na ignorância do saber, e achamos que nada contra, não é crítica, é só para que a gente tenha uma reflexão, acender vela, fazer promessas, e não fazer a nossa parte, a gente vai alcançar alguma coisa, né? Tem aquele ditado, nós não alçamos voo com asas alheias. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Inclusive, Jesus na Bíblia, tem uma passagem de Jesus na Bíblia que ele diz, passa por ti que o céu te ajudará. Então, para que nós tenhamos esse conforto, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer a nossa parte. E muitos de nós, como nós já falamos, pedem amparo aos amigos invisíveis, aos anjos, aos santos, né? Mas querendo receber, simplesmente por receber, pedir e receber. Chegando, às vezes, ao cúmulo, né? Muitos de nós, isso abrange toda a humanidade, de querer receber sem fazer algo por isso. Sem compreender que a vida é muito mais do que isso que nós vivemos aqui na Terra. Que a vida é uma só, as nossas existências são necessárias, inúmeras, até nós aprendermos. Né? E que nós vivemos muito mais no mundo espiritual do que no mundo terreno, encarnados. Nós passamos muito mais tempo lá, porque lá é o nosso verdadeiro mundo. Então, tem uma passagem no Evangelho, que eu não me recordo agora o capítulo, que diz, viva no mundo, mas não seja do mundo. Então, que nós possamos estar vivendo no mundo, porque é no mundo que nós somos, que nós viemos testar os nossos aprendizados no mundo espiritual. É no mundo terreno, é reencarnado, que nós vamos pôr a provas, ou as nossas expiações, os nossos equívocos, ou as provas que pedimos, quando temos a capacidade já de pedir na nossa reencarnação, que tenhamos essas provas. E aí vivemos ao bel prazer, aí na hora que a coisa aperta, a gente corre para a igreja, corre para a casa espírita pedindo, isso não é crítica, é só reflexão da mensagem que ele vem trazer através desse conforto nosso. Porque na primeira frase que Jesus disse, que nós vamos comentar lá na frente, que João diz, que Jesus falou, se alguém me serve, siga-me, nós vamos compreender o que essa frase quer dizer. Se alguém me serve, siga-me. Então, muitos de nós ficamos atrás dessas benesses, até pelo hábito de nossas, é um hábito ocidental, nós ficarmos atrás dessas benesses e achar que temos sim, quando às vezes não recebemos essas benesses, ainda temos muitos de nós a capacidade e a pretensão de perguntar a Deus por quê. Né, porque eu não ganhei, porque eu não tive, né, porque não fez, porque não aconteceu, sem saber que só nos é dado aquilo que merecemos. Só nos é dado aquilo que merecemos e que fazemos por onde merecer. Não é só o que merecemos, porque Deus não privilegia ninguém. Esse já merece dar. Todos aqueles que já receberam um cadinho mais do que os outros, é porque fez por onde merecer. E aí a gente vai descobrindo e vai despertando que esse conforto espiritual não é como conforto material.
Não é uma coisa que eu faço uma bela casa, deixo para minha família, meu filho usa, deixa para meus netos. Não é passado assim, né? Na própria mensagem, eles nos diz que o conforto é como o sol, que Deus dá a todos, mas só recebe aqueles que estão preparados para receber, que estão abertos para receber, que que aceita, que tem a consciência de que os caminhos que Jesus deixou e nos ensinou há 2000 e poucos anos atrás, é o caminho da verdade, é o caminho que nos leva, porque nós somos imortais, nós estamos encarnados, mas nós somos imortais. Então, ele vem nos dizer que o conforto espiritual é um sol, está aí para todos nós, para todos nós. Basta fazermos a nossa parte. Exatamente. Então, e como é que nós vamos fazer a nossa parte? Ir para dentro da igreja ficar orando, de joelho no chão, não. É você perceber e sentir o que Jesus fez quando esteve na Terra. Se ele é nosso modelo, mestre, modelo e guia. Mestre, porque nos ensina. Né? Todos nós sabemos que o mestre é aquele que ensina. Modelo é porque nós somos feitos para sermos iguais a Jesus. E guia porque ele é o que nos leva pelo caminho. Então, por que nós não procuramos logo, se já temos essa consciência desperta? Porque nós não procuramos vivenciar, e olhe que hoje para nós é muito mais vantagem do tempo dos mártires, né? Daqueles que tinham que comprovar que amavam realmente Jesus através das arenas, das fogueiras, né? E hoje nós temos um vasto conhecimento com a doutrina dos espíritos, com os espíritos que trouxeram para a gente essas consolações, porque nós vamos percebendo que todas as nossas angústias, aflições, as vicissitudes, são todas consequências dos nossos equívocos, dessa e de outras vidas. Então, não fiquemos querendo o conforto sem fazer o esforço de repor ou de reconstruir esses equívocos que nós cometemos. Porque a justiça de Deus está exatamente aí, né? Ele não dá toma aqui porque isso é bonitinho, toma aqui mais. Não, é todos o mesmo caminho, o mesmo livre-arbítrio, e nós é que fazemos as escolhas. Então, se eu quero o conforto espiritual, que é o meu refrigério, é o refrigério da minha alma, eu tenho que seguir Jesus, como diz a frase lá em cima. Não só servir, porque muitas vezes nós servimos aparentemente, né, vamos aqui dar exemplos, como aqueles de nós que trabalhamos em muitos trabalhos voluntários, seja eles filantrópicos ou de uma casa religiosa, mas nós só fazemos o trabalho, nós só estamos servindo, porque estamos servindo a Jesus, porque ele nos diz que toda vez que nós vestirmos ou dermos de comer a alguém, a um pequenino, é a ele que nós estamos dando. Mas estamos seguindo os seus ensinamentos do respeito, da tolerância, da compreensão, do amor, principalmente, porque Jesus é a essência do amor. Né? Jesus veio para a Terra sem necessidade nenhuma de encarnar. Encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou, né? Tomou de novo o corpo de carne. Há muitas dúvidas a respeito, mas aqui nós vamos seguir o histórico que nós conseguimos já ler e entender. E veio nos mostrar, porque ele já tinha mostrado através de outros profetas, antecessores dele, qual era o caminho a seguir. Nós tivemos as tábuas de Moisés, os 10 mandamentos passados para Moisés, que já nos davam um direcionamento, mas ainda, mesmo assim, com aquelas leis, ainda era necessário que nós tivéssemos a lei de Italião, dente por dente, olho por olho, porque a gente não sabia o respeito pelo outro. Nós não tínhamos a tolerância, a compreensão. Eu posso não gostar de uma coisa, mas eu tenho que respeitar. Eu posso não gostar da escolha, da cor, da vida, de qualquer um de nós, mas eu tenho que respeitar que aquilo é a escolha dele, e o responsável pelaquela escolha vai ser ele, não vai ser eu. Né? Eu não vou nem alçar voos e nem vou também pagar por
por coisa que outras pessoas fizeram. Nós sofremos quando são pessoas entes queridas nossas, são pessoas queridas nossas, nós sofremos as consequências das escolhas más. Né? Se é um filho, se é uma mãe, se é um pai que tem uma escolha errada, nós que fazemos parte daquele círculo consanguíneo, nós vamos sofrer com as consequências. Sofrer assim, ver a pessoa sofrer, a gente vai sofrer. Mas as consequências vai ser só daquela criatura. Então, da mesma forma, o conforto espiritual, nós só adquirimos através desse conhecimento e de seguir Jesus. Não é só servir, é seguir Jesus, é seguir os seus ensinamentos. É compreender que o que ele trouxe para nós não foi nada mais do que o amor. Nada mais do que o amor fraterno. O amor de sabermos que somos todos iguais, o amor de sabermos que cada um está no seu cadinho que merece, cada um está numa sessão. Não é por isso que nós que estamos um degrauzinho mais acima não vamos dar a mão àquele que está um degrau mais abaixo. Porque tem alguém sempre acima da gente para nos dar a mão também. Então, quando nós pensamos nesse conforto espiritual, é só essa reflexão de saber que para que eu tenha esse conforto, para que eu tenha esse lenitivo da alma, para que eu tenha esse refrigério da minha alma, eu me sentir em paz, né, ter ter paz de espírito, é quando nós estamos, lógico que ainda somos dotados ainda de algumas dificuldades, de algumas, né, que temos que vencer, mas que o caminho é esse. E que Jesus não foi criado por Deus diferente de nós. Ele foi criado da mesma forma, só que o caminho que ele escolheu foi um caminho reto. E nós podemos seguir esse caminho reto. Não querendo dizer com isso que nós que queremos ser os seguidores dele, que nós que acreditamos e temos certeza que somos imortais, não possamos ter também os nossos confortos materiais. Podemos sim. Fruto do nosso trabalho, nós temos que ter o nosso conforto, o conforto dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, mas o que é que esse conforto sobrepõe o conforto do espiritual? Esse conforto me traz consequências, esse conforto está me dando a oportunidade de seguir e servir a Jesus, ou eu acho porque eu tenho demais, porque eu tenho uma vida muito confortável, eu não preciso disso. Aí nós passamos aquela reflexão, enquanto nós não tivermos a consciência, não é sabermos não, é termos a consciência plena de que somos imortais, que estamos nesse mundo de passagem, que esse mundo é uma escola belíssima, a vida, a existência nossa aqui é belíssima, porque nós estamos tendo assim a oportunidade enorme de poder crescer espiritualmente e voltarmos para a nossa casa com a mala, com a bagagem bonita, né, com a mala repleta de sentimentos bons, né, e termos a oportunidade de voltarmos ou nesse ou em outro planeta que seja necessário para mais um pouco de aprendizado, é melhor do que aqui quando aqui chegamos. Então, quando nós vermos que se nós entrarmos nessa comunhão com Cristo, se nós conseguirmos seguir o Cristo, não é só servir, seguir o Cristo. Essa frase é belíssima, se alguém me serve, siga-me. Eu já copiei ela para botar na porta da geladeira, que eu achei lindíssima. Então, se nós tivermos essa comunhão com Cristo, com os ensinamentos do Cristo, nós vamos ver que nada nos é negado. Aquilo que a gente fala, às vezes assim, tão aleatório, o universo devolve o que a gente dá, e é realmente. O mundo espiritual vai devolver para nós, para o nosso crescimento, aquilo que nós damos, que nós doamos. Não é troca, não é barganha, é porque eu só posso receber aquilo que eu dou. Então, nós precisamos saber que o reino divino, que é o reino de Deus, e que Jesus veio nos trazer os ensinamentos, não é reino desse mundo. Por isso que ele diz, o meu reino não é desse mundo.
É o reino espiritual, é o reino que nós vamos ter esse conforto. Às vezes, eu fico lendo assim, fico imaginando, a gente parar assim, se imaginar, chegando ao mundo espiritual. Com que consciência? Que sensação maravilhosa deve ser, e é, nós chegarmos à pátria espiritual com a consciência, com conforto do bálsamo dos ensinamentos do Cristo, porque trilhamos, mesmo ainda com os nossos pecados, cai aqui, tropeça, levanta, aí aprende aquela estrada não serve, a gente muda de estrada, ali tem uma pedra, a gente muda para outro lugar, e seguindo dentro desses ensinamentos do Cristo, deve ser um conforto espiritual enorme nós chegarmos à pátria espiritual, leves, com o nosso jugo, como Jesus disse, o meu jugo é leve, chegarmos à pátria espiritual aliviados, tranquilos, porque procuramos, sim, o conforto material, mas acima do conforto material, o conforto espiritual, que esse é a vida eterna, esse é nosso eterno, porque somos imortais. Então é uma belíssima reflexão, e é linda essa frase, se alguém me serve, siga-me, para nossas reflexões, né? Bastante. Perfeito. Você já concluiu? Já, só para que a gente tenha essas reflexões no sentido de que é uma coisa tão batida, tão ouvida, né? A gente vê em todas as palestras, a gente ouve, a gente lê em livros, uma coisa tão dita para a gente que é tão fácil da gente escutar, né? Quando está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus, é na nossa consciência, não está fora. Entendeu? Então, a nossa consciência, nós já sabemos, todos nós, uns em mais e outros em menos conhecimento, mas as leis de Deus já estão escritas na nossa consciência. E nós sabemos qual é o caminho e temos a certeza daquilo que Jesus veio. O caminho de Jesus não foi fácil. O caminho de Jesus foi cheio de pedras, como o caminho de inúmeros, que a gente vê, inúmeros vultos, né, que seguiram as leis de Deus. Foram caminhos difíceis. Os nossos não precisam ser tão difíceis mais, porque nós já temos esses esclarecimentos, porque nós já temos esses conhecimentos. Nós só precisamos aprender a passar pela porta estreita, né, porque nós estamos habituados da porta larga, e essa porta larga é mais fácil, é melhor, porque a gente não se conscientizou aquilo que eu sempre falo, né, que a gente está sempre falando, vamos nos conscientizar que somos espíritos imortais. Estamos humanos, mas somos espíritos imortais. Queiramos ou não, acreditemos ou não, mas somos espíritos imortais. Né? Então, quando a gente tem essa consciência e descobre que é muito mais leve para a gente seguir os ensinamentos que Jesus trouxe, que o Cristo trouxe para nós vamos percebendo que nós vamos ficando mais leves, mais calmos, passando pelas nossas dificuldades, porque são frutos dos nossos equívocos, dos nossos plantios lá atrás. Não dizendo, não, porque assim vai ser assim, não. É sermos dinâmicos, é passarmos pelaquela dificuldade e tratar de resolver aquela dificuldade para ela que ela não aconteça de novo. Porque se a gente ficar, não, passou, rezou, pediu, e não passou, e não rever essa atitude nossa, dos nossos erros, que todos nós temos equívocos, temos ainda, eu gosto muito de falar que, às vezes nós gostamos muito de falar que às vezes a gente diz assim, mas eu já sei tanto, mas eu estou tão boazinha hoje, não sei o quê, nós estamos melhores hoje sim, lógico, mas a gente precisa ver como é que nós estamos quando precisamos sair da nossa zona de conforto. Aí é que a gente vai ver aonde a gente já andou um bocadinho. Porque quando a gente está na zona de conforto, né?
tá tudo bem, ninguém está incomodando, as coisas estão correndo bem, a gente não lembra do outro, porque para a gente está muito bom, o outro é problema do outro, e aí quando vem aquelas dorezinhas que a gente brinca, dizendo que Jesus diz aí, peraí, você está muito folgadinha, deixa eu te dar aqui uma liçãozinha para você aprender e refletir, e ver que as coisas não são só por aí. E quando essas coisas acontecem com a gente, umas coisas mais desagradáveis, a gente tem a consciência que tudo passa. Como diz o nosso querido Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. E essa passagem nossa é quem vai nos dar o alívio e o refrigério da alma, a forma que nós vamos passar por essas dificuldades nossas. Né? Agradeço muito, Perfeito. viu? Pela nossa conversa de hoje. Esse conforto não é a ausência de dificuldades, né? É quando surgir a dificuldade, a gente ter a serenidade de passar por ela, sem desespero, sem revolta, sem desequilíbrio. Então, isso é sem cobranças. Sem cobranças. Então, Né? quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente conquista isso. A gente fica seguro, né? Porque a gente sabe que está passando, porque quando você se conscientiza que é isso que é belíssimo na doutrina espírita, que os espíritos trouxeram para a gente, e que a gente vê, em especial a gente que trabalha na mediúnica, que para mim assim, é o maior exemplo de caridade que nós recebemos, nós encarnados recebemos, é dentro de uma tarefa mediúnica. Porque nós vamos vendo aqueles seres que um dia viveram na Terra, e que hoje estão num sofrimento, às vezes por causa de uma raiva, de não ter tido a capacidade e o entendimento de passar pelo sofrimento. É fácil, nós estamos falando aqui, mas é fácil? Não é fácil, é desafiador. Mas nós estamos aqui exatamente para vencer esses desafios. Então, quando a gente tem esse conforto, as dificuldades vêm, né? Interessante esse assunto que você tocou, porque muitas vezes quando a gente faz implantação do evangelho no lar, as pessoas dizem, então agora... Não, os problemas não vão desaparecer. Sua casa vai ficar, e você vai ficar fortalecida, né? Vão ficar fortalecidos para que todas as coisas que ainda tenham que acontecer, não porque Deus está mandando que aconteça, mas porque nós precisamos passar para resgatar as nossas dívidazinhas aí atrás, nós temos a capacidade, isso que você falou, temos a compreensão, a capacidade, a leveza, né? O equilíbrio, dizer, não, eu vou passar por isso, é resultado de alguma coisa. E, meditando a respeito do sofrimento, a gente tirar lições bacanas, porque as melhores lições são tiradas nas dores, não nas alegrias. As melhores lições que a gente tira são as dores, na dificuldade, que aí a gente tira uma lição bacana, sai no lugar, mas chega no outro dia a gente diz assim, como eu sou forte, passei por aquilo, e hoje estou aqui de novo, Deus me deu outro amanhecer, e eu vou lutar para sair no dinamismo, né, na resignação dinâmica. Vou lutar, não vou passar mais por esse caminho, não vou fazer mais, porque eu sei que aqui não é o certo, já não me trouxe consequências boas, porque quando a gente percebe que a gente se ama, porque a gente ouve muito, né? Porque ainda não amamos o próximo, porque a gente não se ama. Porque se a gente, né, já tivesse esse amor por nós, esse amor fraternal de respeito por nós não praticaríamos equívocos, porque quem sofre as consequências somos nós. Porque ela vem, a lei está aí, né? A lei de causa e efeito está aí, né? A lei está aí para que toda causa vai ter um efeito, toda ação tem uma reação. Aí nós preferimos a ação boa para ter uma reação boa, a ação ruim para ter uma reação ruim, né? Então é muito nosso. Então quando nós tivermos essa consciência, vamos ter esse conforto de passarmos pelas nossas dificuldades, sabemos que vamos ficar mais fortalecidos e aprender mais um pouco, né? Perfeito. Quer encerrar? Gratidão. Vamos encerrar, que eu tenho um trabalho daqui a pouco. Então bora, né? Tem a mediúnica, bora lá. Pode encerrar. Mestre amado Jesus, amigos espirituais que nos auxiliam nessa nossa palestra das quintas-feiras,
a respeito dos livros psicografados que nos trazem as mensagens dos espíritos bons que por a terra passaram e que estão sempre dispostos a nos auxiliarem, a nos mostrarem o caminho da verdade, da reflexão, do ensinamento e do amor. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa reencarnação, pela oportunidade de aprendermos, pela oportunidade de estarmos refletindo, e mesmo ainda com as nossas dificuldades, que não desistamos nunca, tenhamos sempre bom ânimo, para que estejamos sempre melhores a cada dia mais. Abençoa o Porto da Paz, essa casa que nos acolhe, nos abraça, nos ensina, nos dá consolo, aos seus trabalhos e trabalhadores, e à humanidade, Senhor. Cobre com seu olhar terno de ternura a todos aqueles que se encontram em aflições, em angústias, ignorantes por não te conhecerem. Dá oportunidade, Senhor, para que eles possam ter um recomeço. Abençoe a todos nós, nos dê uma noite de paz e que possamos alçar voos para novos conhecimentos e novo aprendizado, enquanto o nosso corpo descansa, nós, espíritos, possamos estar junto com os companheiros desses novos aprendizados. Fica conosco, nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Que assim seja. Que assim seja. O Porto da Paz agradece as suas reflexões. Muita gratidão, viu? Gratidão a você. Cadê Joyce? Tá ótima, cada dia melhor. Dá um beijão bem grande nela. Tá? Beijo E outro em a todos. você. Beijo. Um beijo a todos, lembrando que no domingo que vem nossa amiga Daniela vai falar sobre amar os vossos inimigos, tá? Então esperamos você na palestra de domingo. Um beijo a todos, agradecendo a Arlete em especial, como sempre, e também a todos aqueles que colaboraram na ação solidária de sábado. Muita gratidão a todos, viu? Que levaram os alimentos, levaram as roupas, os cobertores, os itens de doação. Agradecendo sempre a todos. Um beijo e até domingo.